Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, nesta manhã que o Senhor nos dá, quero convidá-los para que possamos meditar na palavra do nosso Deus, texto este que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo de número 16. O texto diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos orar? Deus, colocamos as nossas vidas diante do teu trono mais uma vez e rogamos, Deus, que nesta manhã o Senhor fale conosco e que a tua palavra, Pai, possa ser descortinada ao nosso entendimento. Dai-nos, ó Deus, entendimento da mesma e ministra, Pai, em nós. E assim, Deus, que o teu Santo Espírito possa então falar aos nossos corações. Abençoe a tua igreja, ó Deus, tanto aqui nessa cidade como nesse estado, no Brasil e em toda a parte do mundo. Dai-nos, ó Deus, a tua direção e permita-nos, ó Deus, ouvir a tua voz. É assim, ó Deus, que eu oro ao Senhor nesta manhã, agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto desse texto se encontra então quando Salomão edificou o templo de Jerusalém, estava oferecendo esse templo ao Senhor. Deus então se revela a ele que realmente agradou daquilo que ele fez. E Deus então faz essa demonstração a Salomão de como ele poderia então demonstrar a sua misericórdia para com o seu povo, para aquele povo que verdadeiramente adora a Deus, para aquele povo que verdadeiramente vive na presença de Deus. Quando nós olhamos então esse texto, queridos, nós entendemos que Deus ele demonstra a nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E nesse texto eu consigo ver a soberania de Deus, eu consigo ver as ações de Deus, eu consigo ver a graça de Deus, consigo ver, queridos, exatamente o ser de Deus. Mas também, queridos, nesse texto eu consigo ver a demonstração da misericórdia de Deus. E nós podemos então nesse texto ver de três modos diferentes a demonstração da misericórdia de Deus. E aí eu quero chamar você para a gente então pensar nesse tema nesta manhã, a demonstração da misericórdia de Deus para com o seu povo. E em primeiro lugar, queridos, nós podemos ver aqui no versículo de número 13, versículo de número 14, a manifestação da misericórdia de Deus no momento do seu juízo. Nós entendemos, queridos, que Deus é soberano, que Deus está acima de todas as coisas, e entendemos que Deus age com justiça, aplicando o seu juízo na vida daqueles que verdadeiramente não quer nada com ele. Nós entendemos que Deus corrige o povo dele, ele aplica exatamente o seu juízo, manifestando o seu amor. E aqui, queridos, esse texto mostra que Deus no passado fazia isso. Deus usava de seca. Se você vai lá em Tiago, você vê no Novo Testamento, Tiago falando que muito pode a oração do justo e sua eficácia, e Elias orou para que não chovesse durante 3 anos e meio, e não choveu, período de seca. Deus estava executando o seu juízo ao povo de Israel. A gente vê pragas, queridos, Deus quando envia Moisés lá no Egito para libertar o seu povo, Deus estava também, Deus ali mostrou o seu juízo, demonstrando praga. Texto de 1 Crônicas, capítulo de número 21, mostra que Davi fez o que era errado diante de Deus, e Deus então o puniu, o corrigiu, mostrou o seu juízo usando pestes.
Então, queridos, essas eram as maneiras que Deus usava para manifestar o seu juízo no passado. E aqui o texto está dizendo, olha, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou seja, que eu mande seca, e se eu ordenar aos gafanhotos, era a maneira, você vê isso em Joel. Em Joel você vê 3 ou 4 espécies de gafanhotos, também mostrando ali, querido, pragas. E agora também está dizendo, olha, e se eu enviar ao meu povo gafanhotos e essas pestes que vão consumir, se eu enviar e o meu povo me clamar, eu então vou ouvir o seu clamor. Deus demonstra, queridos, a sua misericórdia exatamente nesses momentos que Ele está demonstrando o seu juízo, está mostrando a sua justiça, nesses momentos que Ele está corrigindo. E o verso 14 diz, se o meu povo, olha condicional, como começou, nesse contexto do texto, Deus não estava fazendo, mas se Ele viesse a fazer, aí sim o povo dele viesse a clamar, viesse então a se humilhar e orar, Deus então ouviria a sua oração. Queridos, isso é sumamente importante para o contexto que nós estamos vivendo. Aqui não está dizendo que o ímpio clamasse. Hoje, queridos, nós precisamos estar clamando a Deus, porque nós estamos vivendo no Brasil, estamos vendo, melhor dizendo, no Brasil e no mundo, essa pandemia do coronavírus. A gente está vendo exatamente no momento de Deus executando o juízo. Eu não duvido disso. Eu não duvido, eu como pregador, como pastor, como homem de Deus, eu não duvido que isso é a manifestação do juízo de Deus. A situação da humanidade, queridos, ela está de mal a pior. E Deus, queridos, está chamando a gente. Deus está exatamente nos mostrando que Jesus está voltando. O que nós precisamos fazer como povo de Deus é estar, queridos, então agora chamando o nome de Deus, nos humilhando, orando, buscando, nos convertendo, exatamente, queridos, voltando ao caminho do Senhor. Deus pode usar da praga? Pode. Deus é soberano. Deus pode usar da seca? Pode. Ele é soberano. Deus pode usar da peste? Pode. Ele está usando essa praga desse coronavírus? Está. Ele está usando, queridos, esse coronavírus para poder arrasar a humanidade? Está. Mas isso pode cessar, queridos, se nós, a igreja do Senhor, se o povo de Deus se colocar então de joelhos diante do Pai. Como diz então o apóstolo Paulo, por esta causa. Lógico que naquele contexto de Paulo aos Efésios era pela causa da igreja. Nós somos chamados hoje, que nesse domingo, para participar de um dia de oração e jejum, para que Deus possa nos libertar desta praga, dessa peste. E nós devemos então nos humilhar e dobrar diante do Senhor, e joelhar e chorar, e colocar a nossa boca no pó, e interceder pela nossa nação, e interceder pelos nossos governantes. Queridos, eu vi de forma estarrecedora pela televisão, saiu no Washington Post, no estado de São Paulo, cemitério aberto com tantas e tantas covas. Queridos, a projeção que as autoridades do Brasil estão tendo em relação a esta pandemia, queridos, vai morrer muita gente. Nós precisamos exatamente fazer o que o texto está dizendo. Deus está dizendo, olha, se eu castigar a terra com a seca, ou com a praga, ou com a peste, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto céus. Meus irmãos, vamos fazer isso. Vamos clamar ao Senhor. O profeta Jeremias disse, clama-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus manifesta a sua justiça, que é no momento do seu juízo. E eu quero chamar a você para a gente poder ver a misericórdia de Deus, mas clamando a Deus, colocando diante de Deus, manifestando, queridos, que nós não somos nada, que nós não podemos nada, que nós reconhecemos que aquilo que Jesus disse, que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. E nós devemos clamar ao Senhor. Queridos, mas eu posso ver nesse texto que nós acabamos de ler, esse texto que está em exposição, uma segunda maneira que Deus nos demonstra a sua misericórdia. Se encontra aí no verso 14, quando, mais uma vez, uma condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus manifesta a sua misericórdia, queridos, tornando claro os seus propósitos. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida?
Primeiramente, queridos, Ele quer perdoar os nossos pecados. Foi para isso que Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus, querido, para que o sangue de Jesus lá na cruz pudesse então ser derramado sobre mim e sobre ti. E através desse sangue nós somos lavados, queridos, somos purificados, somos perdoados. Queridos, e esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus, queridos, ao enviar o seu Filho, não foi para que Ele viesse aqui e demonstrasse o poder de Deus. Deus já havia manifestado o seu poder na criação. Deus já havia manifestado o seu poder livrando o seu povo, abrindo o mar vermelho, caminhando com o seu povo no meio do deserto, manifestando a sua graça durante o dia e durante a noite. Deus não precisava e nem precisa, queridos, demonstrar a nós o seu poder e a sua graça. Mas Deus resolveu manifestar, e Deus então envia Jesus para que em Jesus, através de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós pudéssemos então ser perdoados. E nesse momento, queridos, nós somos então levados a entender o propósito de Deus. E aqui o texto diz, olha, perdoarei, está julgando para o futuro, perdoarei os seus pecados, e os nossos pecados, eles são perdoados através do sacrifício vivo de Cristo. Segundo propósito, queridos, que eu posso ver aqui, quando Deus manifesta a sua misericórdia, é quando fala, e sararei a sua terra. E nós vamos precisando que Deus sare a terra. Mas para isso que nós precisamos então colocar as nossas vidas diante de Deus. Olha, isso tem uma condicional, queridos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é a igreja de Deus, aqui não são os ímpios, aqui não são, queridos, aquele povo que não acredita em Deus. O texto é claro, o texto fala, queridos, exatamente para mim e para você. O texto fala da igreja de Deus, do povo chamado de Deus, do povo eleito de Deus. Aqui fala exatamente dos escolhidos de Deus, dos salvos em Jesus. Diz, olha, e se o meu povo, que povo é esse, queridos, que chama pelo meu nome? Meus amados, nós podemos sim ver a manifestação da misericórdia de Deus, ver os propósitos de Deus, se nós tomarmos exatamente as decisões de nos colocar diante de Deus, de orar, queridos, de buscar a Deus, de converter nos nossos maus caminhos, queridos, exatamente de colocar as nossas vidas na presença de Deus e dizer, Deus, me perdoe, me lave, me purifique. Demonstra a sua graça, a sua misericórdia na minha vida, na vida do teu povo, na vida da nação brasileira, na vida desse mundo. Deus, faça isso. Deus quer que nós tomemos posição, Deus quer que nós tomemos partido, Deus quer, queridos, que nós coloquemos os nossos joelhos no chão, Deus quer, queridos, que nós clamemos a Ele. Deus fala para nós através do profeta Jeremias, meus amados irmãos, que nós devemos clamar ao Senhor. O profeta Jeremias, usado por Deus, diz, olha, clama-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ah, meus amados irmãos, o Senhor disse que se o povo dele, se eu e se você, nos unir e buscar Ele, Ele vai sarar a nossa terra. Queridos, e Deus pode, porque a palavra do Senhor disse que toda autoridade, todo poder foi dado a Jesus. Ele tem poder nos céus e na terra. E nós podemos ver esse poder ser manifesto na nossa pátria. Queridos, mas ainda eu consigo ver a demonstração da misericórdia de Deus nesse texto, quando eu entendo, queridos, que Deus então manifesta a sua misericórdia cumprindo sua promessa. Verso 15. Estarão abertos os meus olhos, promessa, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, promessa, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que esteja nela o meu nome, promessa. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração nesta casa todos os dias. É lógico que nesse contexto estava falando do templo. Hoje, meus amados irmãos, no período da graça, templo sou eu e você. Templo somos nós que buscamos a Deus. Então há uma promessa de Deus, meus amados irmãos, e quando Deus então promete, queridos, Ele cumpre, porque Deus é fiel. A sua palavra disse que passarás os céus e a terra, e a sua palavra não passará. Isaías, escrevendo a sua profecia, capítulo 55, verso de número 11, diz, assim será toda palavra que sair da boca de Deus, não volta para ele vazia, antes fará aquilo que lhe apraz, e prosperará para aquilo a qual o Senhor a designou.
Podemos ver a manifestação de Deus, meus amados irmãos. Podemos ver a manifestação da misericórdia de Deus cumprindo a sua promessa. E se ele disse, queridos, que os olhos deles estão abertos e os seus ouvidos, queridos, atentos, nós podemos clamar e o Senhor vai ouvir. Tomemos então, queridos, essa decisão. Coloquemos os nossos joelhos no chão. Coloquemos a nossa boca no pó. Nos humilhemos na presença de Deus. Vamos buscar esse Deus, vamos orar a esse Deus. Vamos, queridos, converter sim os nossos caminhos, vamos mudar de direção. Vamos voltar para o Senhor. E se fizermos isso, queridos, o Senhor vai nos perdoar, o Senhor vai nos sarar. E nós vamos ver a manifestação da misericórdia de Deus. Porque a palavra de Deus, essa não mente. Deus não mente. Deus não falha. Se Ele falou, Ele faz. Porque Ele é Deus. Preciso, queridos, então, chamar você para uma conclusão. E a conclusão, queridos, é que nós podemos tomar a decisão de voltar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que aquele que vai até Ele, Ele não rejeita. Podemos chegar, podemos buscar. O profeta Isaías, escrevendo a sua profecia, diz: olha, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Voltemos ao Senhor. Voltemos a praticar as nossas práticas de orações, queridos. Voltemos a nos joelhar diante de Deus. Voltemos, meus amados irmãos, a reconhecer, queridos, que Deus é Senhor e pode, tem toda a autoridade e todo o poder. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Vamos invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. Mas, contudo, queridos, eu preciso fazer 2 aplicações. E eu quero fazer essas aplicações usando, queridos, o final do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7, verso 7. O texto diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é homem, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas e as nossas petições diante de Deus, crendo, queridos, que Ele pode e que Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Quero convidar você para a gente levantar agora um clamor em prol da nossa nação, em prol da Igreja do Senhor esparramada por toda a face da terra. Eu quero também te chamar para que oremos pelas nossas famílias, para a Igreja do Senhor. Curvemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e unamos a Deus em oração. É o teu povo, Espírito, Espírito, resplandece em nós, toda a luz que vem de ti, toda unção, todo saber que vem de ti, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesse momento chegar diante do Senhor nesta manhã. Manhã esta, Deus, que o Senhor nos dá, manhã esta dedicada, Deus, como dia dedicado ao Senhor. Eu quero, Pai, colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Pai, primeiramente eu quero confessar o meu pecado e o pecado, Pai, do teu povo. Deus, como nós sabemos que somos pecadores, eu quero dizer ao Senhor que nós temos procedido, Deus, de forma corrupta diante do Senhor, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, perdoe o meu pecado e o pecado dos meus irmãos
que tens prazer em buscar o teu nome, mas que muitas vezes erramos. Deus, em nome de Jesus, nos perdoe, nos lave e nos purifique. E agora, Deus, lavado e purificado dos nossos pecados, Deus, nós unimos em oração em prol, Senhor, da nossa pátria. Oh Deus, nós estamos vendo, Deus, no Brasil, tantas pessoas morrendo, Deus, por causa desta epidemia, desta pandemia do coronavírus. Deus, apenas um vírus tem feito, Deus, tantos problemas, tem trazido, Deus, tantas dificuldades. Deus, e eu quero clamar ao Senhor. Eu quero, Pai, levantar agora, juntamente com os meus irmãos, um clamor ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, repreenda, Deus, esta pandemia da nossa pátria. Ó Deus, tenha misericórdia do povo do Senhor. Tenha misericórdia, Deus, desta nação. Pai, tenha misericórdia, Deus, das pessoas que estão sofrendo, daquelas pessoas que estão agora, Deus, hospitalizadas, daquelas pessoas, ó Deus, que estão, ó Pai Santo, internadas, Deus, daquelas que estão, ó Pai, no isolamento lá no hospital, daquelas que estão, ó Deus, agora precisando, Deus, de respiradores, precisando, Deus, de uma UTI, daqueles que estão precisando e não tem. Deus, tenha misericórdia do povo do Senhor, tenha misericórdia da nação brasileira, Deus, em nome de Jesus. Deus, tenha misericórdia daqueles que estão infectados, ó Deus, com este vírus. Tenha, Deus, misericórdia daqueles, ó Pai, que serão infectados com este vírus, ó Deus. Enfim, Pai, tenha misericórdia da nossa nação. Livra-nos, ó Deus, desta pandemia, livra-nos, ó Deus, deste mal. E agora, Deus, eu também quero clamar pelos médicos, pelo pessoal que trabalha, Deus, na área da saúde, Deus, que está na frente deste problema, que está enfrentando, ó Deus, este problema. Deus, em nome de Jesus, os protege, Pai, com a tua mão, com o teu poder, com a tua graça. Não permita que eles sejam infectados, ó Deus, com este vírus, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu clamo por todos os médicos desta nação, por todos os enfermeiros, por todos os técnicos da enfermagem, por todos aqueles que trabalham nos hospitais, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, eu quero clamar pelas autoridades constituídas neste país, ó Deus, que tem levantado, sim, ó Deus, uma luta, uma guerra contra essa pandemia. Deus, revista essas autoridades com o teu poder, revista eles, ó Deus, com a sua sabedoria, que as estratégias, que o protocolo que eles têm usado sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Ó Deus, que horror quando olhamos, ó Deus, para o exterior, tantas pessoas morrendo. Ó Deus, nós sabemos que o mundo não está preparado para enfrentar isso. Por isso, Deus, eu clamo ao Senhor. Ó Deus, nós unimos as nossas vozes neste momento. A igreja brasileira, Deus, neste dia, ó Deus, está unida, jejuando e orando, clamando ao Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação e dos nossos governantes, do nosso povo, do povo brasileiro. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero também clamar, ó Deus, pelo exterior, ó Deus, clamar pelos Estados Unidos da América, clamar, ó Deus, pela Itália, pela Espanha, Deus, tantos países que têm sido assolados, Deus, com esta praga. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia desse povo. Abençoe a tua igreja espalhada por toda a face da terra e dai-nos, ó Deus, ousadia para buscar ao Senhor todos os dias das nossas vidas, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Repreenda, Pai, esta enfermidade, esta pandemia. Envie uma palavra sua, Deus, e repreenda isso se for da tua vontade. No nome santo, glorioso e bendito do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Logo mais à noite estaremos juntos louvando e adorando esse Deus maravilhoso na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus.